Oi gente, tudo bem? No episódio de hoje da série Como usar o Pipefy, eu vou estar mostrando o nosso pipe de gerenciamento da nossa gamificação. Esse pipe é a responsabilidade do pessoal de GDP e a gente utiliza ele basicamente para os membros fazerem as solicitações dos pontos da gamificação, com o intuito de deixar o trabalho do pessoal de GDP mais fácil. Então, a gente tem aqui basicamente a fase de caixa de entrada, onde ficam todas as solicitações de ponto. Aqui a gente tem a fase de colocação na planilha, então a gente tem uma planilha onde de fato vai ter todos os pontos de cada membro, e a gente tem aqui a conclusão dessa solicitação. Então, vou mostrar aqui o processo do início ao fim para vocês. Primeiro a gente tem esse formulário, onde os membros vão estar preenchendo semanalmente essa solicitação de pontos. Então, todo final de semana, os membros podem estar enviando a solicitação dos pontos que eles fizeram durante aquela semana. Então, essa pontuação ela é atualizada semanalmente. Aqui o membro ele vai poder colocar o nome dele, associar com o nosso database. Aqui ele vai colocar a data que ele fez a solicitação, né? Geralmente isso acontece nos fins de semana. Aqui a gente tem algumas atividades que a gente pontua na EJ e tem aqui até mesmo uma explicação para o membro do que significa aquela atividade e como que ele pode estar colocando aqui nesse formulário de solicitação. Então, a gente tem aqui as enquetes do grupo. A gente trabalha muito com o Telegram, então a gente utiliza a ferramenta de enquete, só que a gente sinaliza toda enquete que é importante que os membros respondam com a palavra enquete no início. Então, se eles responderam uma enquete que inicia com a palavra enquete, eles podem estar pontuando aqui na gamificação. Presença em reunião interna geral, são todas aquelas reuniões que a gente faz com toda a empresa e elas ficam no nosso calendário da TECOA. E elas são todas aquelas reuniões que estão na cor verde, então os membros podem estar pontuando isso também. Presença em capacitação interna da EJ, então se os membros participaram de alguma capacitação que a EJ promoveu naquela semana, eles podem estar pontuando. Presença em capacitação externa, e aí essa capacitação ela é pontuada por aula assistida, então a cada aula o membro vai estar ganhando 20 pontos na gamificação, então ele deve colocar aqui quantas aulas ele assistiu durante aquela semana. Presença em eventos do MEG, a gente coloca aqui também a pontuação em eventos. Geralmente esses eventos são os eventos que a diretoria executiva indica para que os membros participem, e aí eles podem pontuar com 50 pontos. Presença em eventos de arquitetura e urbanismo. Se eles fizeram benchmarking, aí aqui eles têm que falar que bench eles fizeram e com quem que eles fizeram. E aí eles vão estar pontuando 30 pontos, tanto se eles fizeram bench com alguém ou eles responderam o bench de alguém. Postou sobre a EJ no Instagram ou no Facebook, e aí pode ser tanto no Stories quanto publicação. Eles ganham 15 pontos por post. E curtir, comentar e salvar os posts da EJ, a pessoa vai ganhar 20 pontos. E por último, prospectar o cliente, que é a atividade que tem a pontuação mais alta. A cada cliente prospectado, ou seja, aquele cliente que se interessou e solicitou uma proposta, o membro vai estar ganhando 60 pontos. E aí, depois que ele preencher todo esse formulário, ele envia, e é criado aqui um card no nosso pipe de gamificação, como por exemplo esses daqui que já foram concluídos. Esse card chega aqui na nossa caixa de entrada, e aí a gente vai para a fase de colocar na planilha. Então a gente vai abrir o card, ver todas as informações que o membro colocou aqui, avaliar se realmente elas são coerentes, se está fazendo sentido com o que foi realmente realizado naquela semana. E se tiver tudo ok, a gente vai aqui para nossa planilha de gamificação no Excel, onde a gente tem o nome de todos os membros da EJ. E a gente vai estar pontuando aqui, a gente tem aqui o número, onde a gente vai colocar quantas vezes a pessoa fez aquela atividade, e aí automaticamente ele vai contar aqui quantos pontos essa atividade corresponde, né? Então, por exemplo, responder a enquete no grupo é equivalente a 10 pontos. Então, se ele respondeu 2 enquetes, ele ganha 20 pontos, tá? E aí aqui a gente vai poder estar preenchendo a tabela. Aqui a gente tem também algumas regras de pontuação para o pessoal de GDP, o critério, a justificativa e como analisar
essa gamificação. A gente tem aqui também os nossos níveis, que é o de Kurumin. Para ser Kurumin precisa de uma pontuação de 1.600, para ser índio 2.200 e para ser cacique 2.700. A premiação da gamificação é feita trimestralmente, os pontos são contabilizados e são anunciados, e anualmente a gente pretende fazer uma cerimônia com o resultado dessa gamificação. E aí, como é que a gente chegou nesses pontos aqui, né? A gente fez uma pontuação média para cada atividade, para cada classezinha da nossa gamificação. Bom, isso não interessa tanto, o que interessa mais é o nosso pipe. E aí, depois que a gente coloca isso naquela planilha, a gente dá como concluído aqui. E aí, os membros podem estar solicitando toda semana, a gente só vai atualizando. Isso deixa o trabalho do pessoal de EDP muito mais fácil e prático, porque eles só precisam pegar uma vez na semana para estar atualizando tudo de uma vez. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre o pipe de gamificação. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.